Lembro-me que a primeira vez que ouvi a minha música na rádio foi provavelmente em 81. O meu primeiro disco. Depois de cantar com o coração durante mais de 40 anos, George Strait enfrenta agora o momento mais difícil da sua vida. A sua mulher, Norma, o amor da sua vida há mais de 5 décadas, acaba de receber um diagnóstico devastador. E agora, George pode estar a afastar-se de tudo o que ama. Não porque quer, mas porque precisa. O que aconteceu à porta fechada? E por que é que esta despedida está a ser tão difícil para os fãs? Continue por aqui. Porque o que estamos prestes a partilhar vai mudar para sempre a forma como vê esta lenda da música country. Como começou a história de amor de George e Norma. Antes dos prêmios, antes da fama, antes de George Strait se tornar um nome conhecido e uma lenda da música country. Era apenas um jovem com grandes sonhos e um amor crescente por uma rapariga que não conseguia esquecer. Tudo começou quando ambos eram adolescentes e viviam na pequena cidade de Big Wells, no Texas. George tinha visto Norma por aí, mas, ao princípio, não pensou muito nisso. Viviam na mesma cidade, mas os seus caminhos não se cruzavam com muita frequência. E talvez, apenas talvez, George não estivesse pronto para mergulhar em algo sério. Tendo crescido na quinta de gado de 200 acres do seu pai, George passava a maior parte dos fins de semana e verões a trabalhar arduamente ao lado do seu pai, John Byron Strait Sr., um professor de matemática numa escola secundária local. O rancho era o seu mundo, e ele estava contente com isso. Sempre houve algo de pacífico em estar ao ar livre, andar a cavalo e tratar do gado, e George encontrou um verdadeiro sentido de orgulho neste estilo de vida. Mas, de vez em quando, a vida tem uma forma de nos surpreender. Um dia, George finalmente ganhou coragem para convidar Norma para sair, e tiveram o seu primeiro encontro. Mais tarde, descreveu-a como atraente, completamente encantado pela sua beleza. Mas, apesar daquela primeira faísca, não se voltaram a ver durante algum tempo. Talvez tenha sido a atração da vida no rancho que o distraiu, ou talvez ainda não estivesse pronto para se comprometer. Mas seja qual for o motivo, aquele encontro inicial não se transformou em algo mais. Pelo menos não imediatamente. Quando George ainda estava na escola primária, os seus pais divorciaram-se, o que abalou a dinâmica familiar. A sua irmã, Pansy, foi viver com a mãe, enquanto George e o irmão, Buddy, ficaram com o pai no rancho. Embora George se tenha dedicado ao trabalho árduo e crescido depressa, não conseguia afastar a sensação de que faltava alguma coisa. Não era só o trabalho ou a vida que o atraía. Era a sensação de que talvez tivesse deixado algo inacabado. Passaram-se meses até que ele tentou falar novamente com Norma e, desta vez, as coisas pareciam diferentes. Começaram a namorar ainda no liceu, e era evidente que George estava finalmente pronto para investir em algo real. Mas o amor não era a única coisa na sua mente, juntamente com a vida estável de um cowboy. Algo mais começou a agitar-se dentro dele. Uma profunda paixão pela música. Nem sempre foi a música country que encheu o coração de George Strait. Quando era adolescente, não podia estar mais distante da cena country do Texas que o tornaria famoso. Em vez disso, George viu-se envolvido pela febre do rock and roll do final dos anos 60. A invasão britânica estava ao rubro e, como muitos outros adolescentes da época, George apaixonou-se por bandas como os The Beatles. Chegou mesmo a formar uma banda local, The Stoics, cujo som era fortemente influenciado pelas estrelas do rock britânico. Durante algum tempo, esse foi o seu mundo. O mundo das guitarras elétricas e das batidas rápidas. O que é surpreendente, porém, é que, apesar de ter sido criado no Texas, um estado que praticamente vive e respira música country, George não tinha qualquer interesse nela. Estava tão desligado do gênero country que nem o ouvia na rádio. Em vez disso, preferiu o The Farmer's Report, um reflexo das suas raízes pecuárias. A sua paixão pela música era o rock and roll, e ele seguia-a para onde quer que ela o levasse. Mas como a vida acontece sempre, aconteceu algo inesperado que mudaria tudo para George. Um dia, estava num concerto de música country ao vivo. Algo naquela experiência o cativou. Não conseguia parar de pensar nisso. Esse foi o ponto de viragem. A partir desse momento, a música country conquistou, e George começou a aprofundar-se nela. Começou a ouvir lendas como Hank Williams, Merle Haggard, Lefty Frizzell e George Jones. Quanto mais ouvia, mais percebia que a música country era exatamente onde queria estar. Com a sua nova paixão pela música country, parecia que George estava pronto para deixar a sua marca no mundo. Mas antes que isso acontecesse, havia algo importante que ele tinha de fazer. Depois de lidar com a sua relação intermitente com Norma, o amor da sua vida, George tomou finalmente uma atitude ousada.
Ele e Norma fugiram para o México e casaram-se a 4 de dezembro de 1971, logo após o liceu. Sempre tinham sido próximos, mas agora estavam a levar o seu amor a um nível totalmente novo. Não foi apenas um casamento, era uma declaração de que estavam juntos nisto, acontecesse o que acontecesse. Mais tarde, regressaram a Pearsall para uma cerimônia religiosa mais tradicional. Mas e o primeiro? Esse foi o início da eternidade deles. No entanto, embora a sua história de amor parecesse saída de um romance, uma tragédia estava iminente. Algo estava prestes a abalar George e Norma profundamente. E isso iria mudar tudo. Mas, durante algum tempo, viveram em felicidade, começando uma vida juntos em paz. Um novo capítulo. Depois de se casarem, a vida de George Strait e Norma iniciou um novo capítulo. O turbilhão do casamento trouxe consigo amor, emoção e desafios, mas enfrentaram tudo como uma equipa. A paixão de George pela música continuava forte. Mas, para além disso, sentia também um profundo sentido de dever para com o seu país. Em 1971, quando chegou a hora de servir, George não hesitou. Alistou-se no exército do ZIA, assumindo a função de soldado de infantaria. Estava destacado no quartel Schofield, no Hawaii, muito longe das suas raízes no Texas, mas era a oportunidade perfeita para George provar o seu valor. Depois de George se ter estabelecido na sua nova vida no Hawaii, Norma, uma esposa sempre disposta a apoiá-lo, juntou-se a ele. Juntos, criaram uma vida longe do rancho do Texas que George conhecia, mas que ainda assim parecia um lar. A 6 de outubro de 1972, o mundo do casal tornou-se ainda mais brilhante com a chegada da filha, Jennifer. Segurando a sua pequena filha, George percebeu que os seus sonhos se tinham tornado realidade. Tinha o amor da sua vida, uma família em crescimento e uma base sólida. Mas ainda faltava algo que George sempre desejou: a música. Mesmo como soldado, o coração de George ainda estava na música country. Quando ouviu falar de uma banda patrocinada pelo exército chamada Ramblin' Country, aproveitou a oportunidade para fazer uma audição. Foi um passo pequeno, mas significativo. Ele juntou-se à banda e tocaram baixo e baixo, mantendo vivo o amor de George pela música enquanto cumpria o seu dever como militar. A música ainda fazia parte da sua vida, mas o sonho de se tornar uma estrela ainda estava longe. Mas, como qualquer viagem que vale a pena, o percurso de George foi repleto de reviravoltas inesperadas. Em 1975, depois de deixar o exército como cabo, George regressou ao Texas e matriculou-se na Universidade Estadual do Texas para estudar agricultura. Fazia sentido, afinal. Tinha passado a vida inteira a trabalhar na quinta de gado da família. A música ainda estava no seu coração, mas parecia que estava na altura de um capítulo diferente. George não se formou em música, embora ela continuasse a ser a sua verdadeira paixão. Embora muitos tivessem optado por um caminho mais tradicional, a história de George estava longe de terminar. Um dia, enquanto estava no campus, George viu um panfleto de uma banda de música country chamada Stony Ridge. Eles estavam à procura de um novo vocalista. Sem hesitar, George fez audições e rapidamente se tornou o vocalista principal. Ele já não fazia apenas parte de um grupo, estava a moldar o som da banda. Como novo vocalista, George mudou o nome do grupo para Ace in the Hole Band. A banda atuava por todo o Texas, principalmente em pequenos bares e discotecas, mas começava a ganhar fama. Abriram concertos de bandas famosas como Texas Playboys e Asleep at the Wheel. A sua popularidade regional cresceu e, em breve, uma editora independente chamada D-Records, em Houston, ofereceu-lhes a hipótese de gravar alguns singles. Era uma grande oportunidade, e George estava determinado a aproveitá-la ao máximo. Ele próprio escreveu as canções e colocou o seu coração em cada nota. Mas por mais que tentassem, as músicas não conquistaram o público. A frustração começou a aumentar, mas, apesar de tudo, Norma manteve-se ao lado de George, nunca vacilando no seu apoio. Mesmo que as canções não tenham ganho força, ela lembrou-lhe o que tinham: amor, família e uma crença inabalável no seu talento. George não desistiu completamente da música. Para sobreviver, continuou a trabalhar na quinta de gado do pai durante o dia. Embora a sua paixão pela música não tivesse diminuído, os seus sonhos de se tornar um músico de sucesso pareciam mais distantes do que nunca. Mas George não era de recuar, sobretudo com Norma ao seu lado. Continuaram a avançar. E George continuou a atuar com os Ace in the Hole, colocando o seu coração em cada concerto. Apesar dos contratempos, a paixão de George pela música nunca diminuiu,
E foi essa determinação que o levaria à sua grande oportunidade. Através de uma ligação nas atuações da sua banda, George conheceu Irv Woolsey, um empresário local que tinha trabalhado com a MCA Records. Woolsey começou a falar com os seus contactos da indústria sobre o talento de George. Embora a resposta tenha sido maioritariamente positiva, houve um grande problema. Ninguém conseguia imaginar como é que a música de George iria atrair o mercado mais vasto do país. O som dele era diferente. Tinha raízes no country tradicional, mas com um toque inovador. A indústria discográfica não sabia bem onde o colocar. George enfrentou rejeição atrás de rejeição, mas em vez de desistir, esforçou-se mais. Viajou por Nashville, o coração da música country, em busca de um contrato discográfico. Mas, apesar de todos os seus esforços, nada aconteceu. Foi rejeitado por uma editora após a outra, o que o deixou desanimado e a questionar o seu futuro. À medida que as rejeições aumentavam, George começou a pensar em sustentar a sua família de uma forma diferente. A música não estava a resultar, por isso talvez fosse a altura de deixar os seus sonhos de lado. Durante este período de frustração, George recebeu uma oferta de emprego a desenhar currais para gado numa quinta. Não era a carreira glamourosa com que sonhava, mas era um trabalho estável e ajudaria a cuidar da sua família. George disse à sua banda que estava a abandonar a música e, por um breve momento, pareceu que os seus sonhos estavam a desaparecer. Norma, no entanto, recusou-se a deixá-lo desistir. Ela sabia que George não era apaixonado por currais de gado e não o deixaria abandonar a sua música. Norma sentou-se com George para uma conversa franca, incentivando-o a dar à música apenas mais um ano. Ela disse que acreditava nele e que ambos se tinham sacrificado demasiado para que ele desistisse agora. George não lhe queria partir o coração. Ele amava-a demasiado para a desiludir, então concordou em tentar mais uma vez. Foi uma boa decisão, uma que mudaria as suas vidas para sempre. Em 1981, a grande oportunidade de George chegou finalmente quando a MCA Records assinou um contrato de gravação com ele. Mas havia um senão. Tinha apenas uma oportunidade de provar o seu valor. Se o seu primeiro single tivesse sucesso, considerariam fazer um álbum. Aquela oportunidade era tudo o que George precisava. Com a sua banda de suporte, George lançou Unwound como o seu primeiro single. A canção foi um grande sucesso, alcançando a 6ª posição na tabela Billboard Hot Country Songs. Este sucesso levou ao seu primeiro álbum, Straight Country, que consolidou o seu lugar como o mais recente talento da música country. O som de George foi um regresso revigorante ao country tradicional e teve repercussões entre os ouvintes. A sua imagem autêntica de cowboy, aliada ao seu novo som tradicional, rapidamente o transformou numa estrela. Em 1982, lançou o seu primeiro êxito número 1, Full Hearted Memory, e a sua carreira não parava de crescer. Mas o sucesso de George não se ficou por aqui. Em 1983, substituiu Eddie Rabbitt como cabeça de cartaz do Houston Livestock Show and Rodeo, marcando mais um marco na sua carreira. Parecia que tudo o que George tocava se transformava em ouro e, a cada ano que passava, ganhava mais elogios, mais reconhecimento e mais amor por parte dos seus fãs. Durante tudo isto, Norma manteve-se a sua rocha firme. Decidiu abdicar da sua própria carreira para criar os filhos, dando a George o apoio necessário para que este pudesse perseguir os seus sonhos. Juntos, construíram uma vida bem-sucedida e cheia de amor. Um amor que perdurou por tudo. Antes de mergulhar nos desafios devastadores que George Strait e a sua esposa Norma enfrentaram nos últimos anos, é importante tirar um momento e apreciar a notável história de amor que partilham há mais de 5 décadas. Para muitos fãs, a vida privada de George é um mistério. É conhecido por ser reservado e manter os detalhes sobre a sua família em segredo, mas de vez em quando dá-nos um vislumbre da sua apreciação por Norma. Em 2020, por exemplo, George partilhou uma publicação emocionante do Dia dos Namorados no Instagram com uma bonita fotografia dele e de Norma. Na legenda, expressou a sua profunda gratidão pelo amor e dedicação dela, oferecendo aos fãs uma visão rara, mas especial, do seu vínculo. Norma, embora seja alguém que tende a manter-se longe dos olhares do público, esteve ao lado de George em inúmeros momentos importantes, incluindo alguns dos momentos mais importantes da sua carreira. Um dos momentos de destaque foi em 1989, quando George ganhou o prestigiado prêmio de Artista do Ano no CMA Awards. Norma estava ali ao lado dele, oferecendo-lhe o seu apoio enquanto ele aceitava a honra. Embora não seja uma pessoa que procure os holofotes, Norma fez uma rara aparição pública em 2019.
Ela apareceu no videoclipe da música de George, Código, que era sobre bons momentos e celebração. O vídeo, gravado no México, mostrava Norma a dançar e a rir com amigos, partilhando momentos alegres com George num ambiente animado e despreocupado. Foi um vislumbre da sua vida pessoal, mostrando o profundo laço que partilham, não apenas como parceiros, mas como verdadeiros companheiros em todos os sentidos da palavra. A sua história de amor levou-os a lugares incríveis, tanto nas suas vidas pessoais como nas suas carreiras profissionais. Em 2021, George partilhou uma foto antiga que assinalava o Dia do Presidente, refletindo sobre um momento em que ele e Norma se encontraram com o ex-presidente George H.W. Bush na Casa Branca. Esta foto serviu como um lembrete de quão longe a carreira de George o levou, de uma estrela da música country a um lugar próximo do presidente dos Estados Unidos. Mas talvez o marco mais emocionante tenha ocorrido em dezembro de 2021, quando George e Norma celebraram o seu 506º aniversário de casamento, um feito raro e impressionante na indústria do entretenimento. Para assinalar esta ocasião especial, George cantou I Cross My Heart, uma canção que resume na perfeição o amor que partilharam ao longo dos anos, num concerto em Las Vegas. Foi um momento emocionante para ambos, uma oportunidade para George fazer uma serenata à sua mulher perante milhares de fãs. No seu discurso, partilhou a sua história de amor com o público, recordando como se conheceram na adolescência e como acabaram por fugir para o México, consolidando o seu vínculo para a vida. A sua viagem juntos foi nada menos que extraordinária, marcada por momentos tranquilos de amor e celebrações públicas da sua ligação duradoura. Mas, como todos os relacionamentos, o deles enfrentou desafios, e o mais difícil de todos é algo que nunca esperaram: uma perda trágica que mudou tudo. Por vezes, a vida tem uma forma de lançar uma dor inimaginável sobre pessoas que parecem ter tudo e, para George e Norma Strait, a tragédia aconteceu de uma forma que nunca imaginaram. Em 1986, o mundo deles foi destruído para sempre. Na altura, a sua filha Jennifer tinha apenas 13 anos. Era cheia de vida e rodeada de amigos. Ela estava a crescer, a encontrar a sua própria independência e a começar a abrir as suas asas. George e Norma, como quaisquer pais, mantinham-se atentos a quem ela passava o seu tempo e, em geral, estavam felizes com as pessoas de quem ela se rodeava. Por isso, quando Jennifer pediu para sair uma noite, não hesitaram em dizer que sim. Era agora uma adolescente, e achavam que era responsável o suficiente para aproveitar um pouco de liberdade. Aquela fatídica noite de 1986 seria a última vez que George e Norma veriam a filha com vida. Jennifer estava no banco da frente do carro e, infelizmente, não usava cinto de segurança. O condutor, um jovem chamado Gregory Wilson Allen, seguia a alta velocidade quando se aproximava de uma curva. Perdeu o controle do veículo e este capotou. Como Jennifer não estava a usar o cinto de segurança corretamente, foi parcialmente projetada para fora do carro quando este capotou. O impacto do carro ter caído para o lado foi fatal, esmagando Jennifer instantaneamente. O condutor foi acusado de homicídio negligente, mas nada conseguiu desfazer os danos. A Jennifer tinha ido embora. A dor de perder um filho é algo que nenhum pai deveria enfrentar, e, para George e Norma, esta tristeza foi avassaladora. Depois disso, ambos ficaram a lidar com a imensa tristeza que parecia consumir cada momento de vigília. A Norma ficou especialmente devastada. A dor que sentia era agravada pela culpa. Como mãe, questionou-se se poderia ter feito algo diferente, qualquer coisa para evitar a tragédia. Entretanto, George deu por si a afastar-se dos olhos do público. Decidiu afastar-se das entrevistas e evitar tudo o que o obrigasse a discutir publicamente a morte da filha. A perda foi demais para suportar. No meio da tristeza, Norma sabia que tinha de fazer algo significativo para canalizar a sua dor. No mesmo ano, ela e George fundaram a Jennifer Lynn Strait Foundation, que recebeu o nome da filha. A missão da fundação era ajudar a evitar que outras famílias passassem pela mesma dor que elas estavam a passar. Era a sua forma de transformar a sua tristeza em algo que pudesse ajudar outras pessoas, concentrando-se em oferecer apoio a crianças necessitadas. Embora nada pudesse preencher o vazio deixado pela morte de Jennifer, Norma dedicou-se ao trabalho da fundação, encontrando propósito em retribuir. Nessa altura, o seu filho Bubba, que tinha apenas 5 anos, também precisava dos pais. Enquanto Norma assumiu a tarefa de gerir a fundação, George continuou a apresentar-se e a manter a sua carreira em andamento. Mas o seu coração estava pesado. A perda de Jennifer
somada à pressão de ser uma figura pública, fez com que tudo parecesse confuso. Mas, de alguma forma, George continuou, usando a sua música como forma de processar a dor e de se manter ligado ao mundo fora da sua tragédia pessoal. Não seria a última vez que George e Norma enfrentariam perdas pessoais. Em abril de 2009, o irmão mais velho de George, John Byron Buddy Strait, faleceu aos 58 anos. Outro golpe devastador. Esta segunda perda foi um doloroso lembrete de quão frágil a vida pode ser, reforçando a importância da família e a natureza passageira do tempo. Mas mesmo perante a tristeza, George optou por canalizar a sua dor para a música, como fez após a morte de Jennifer. Em vez de recuar ainda mais para as sombras, seguiu em frente, alcançando patamares ainda maiores na sua carreira. Entre 1986 e 1989, George teve uma sequência de sucessos sem precedentes, com 11 sucessos consecutivos no primeiro lugar. A sua música teve eco entre fãs de todo o mundo, e logo bateu recordes anteriormente detidos por lendas da música country, como Conway Twitty. George não só se tornou o artista com mais êxitos número 1 na tabela Hot Country Songs da Billboard, como também se tornou o artista mais nomeado para os Country Music Awards e para os Academy of Country Music Awards. O seu domínio no panorama da música country era inegável, e parecia não haver limites para o alcance da sua carreira. Em 1989, George ganhou o cobiçado Prêmio Country Music Association CMA Entertainer of the Year, um título que levaria para casa novamente em 1990. Continuou a sua série de vitórias ao ganhar o prêmio ACM Entertainer of the Year em 1990 e novamente em 2014. Ao longo dos anos, George acumulou uma impressionante coleção de prêmios, consolidando o seu lugar como um dos maiores ícones da música country. Mas não foram apenas os prêmios que marcaram seu sucesso. As suas digressões eram lendárias, atraindo grandes multidões e enchendo estádios. Em junho de 2014, no entanto, este não seria o maior público para o qual se apresentaria. Em 2024, estabeleceu o recorde de maior assistência para um único ato num concerto na história dos Duas, com mais de 110 mil pessoas presentes no Kyle Field, em College Station, Texas. Apesar destes marcos, nada poderia ofuscar a perda que George e Norma ainda carregavam consigo: a perda da sua filha, Jennifer. Embora raramente falassem sobre o assunto, a dor permanecia uma corrente silenciosa nas suas vidas. A única vez em que se abriram sobre a sua tristeza foi um momento de extraordinária força. Em vez de se concentrarem apenas na dor, expressaram gratidão pelos 13 anos que passaram com Jennifer. Um momento raro, mas poderoso, de encerramento, revelou a força de caráter que George e Norma possuem. Uma prova da sua resiliência perante uma dor de cabeça inimaginável. Mas a vida teve mais uma reviravolta inesperada para George Strait e os seus fãs. Uma despedida que ninguém esperava. George Strait pode estar a despedir-se de forma dolorosa e os fãs não estão preparados. Durante mais de 40 anos, George Strait foi uma lenda viva da música country. A sua voz, as suas músicas e o seu charme tranquilo fizeram dele um dos artistas mais acarinhados da América. Mas agora, algo mudou e os fãs começam a preocupar-se que este possa realmente ser o fim da linha. Ultimamente, o homem que sempre teve uma música no coração parece ter algo mais pesado a pesar-lhe nos ombros. Por detrás dos holofotes e do sorriso constante, George tem enfrentado algo profundamente pessoal e doloroso. Há rumores de que a sua mulher, Norma, que está ao seu lado há mais de 50 anos, está a lutar contra uma doença grave. Embora George não tenha feito nenhuma declaração pública, as pessoas mais próximas dizem que está a pensar afastar-se de tudo. Música, concertos, viagens. Não porque quer, mas porque tem de o fazer. Norma não é apenas a esposa de George. Foi por ela que se apaixonou quando era adolescente. Aquele que ficou com ele antes da fama, durante os primeiros dias de concertos difíceis e em todos os altos e baixos da sua carreira. Por isso, se ela está em apuros, faz sentido que George não queira estar em mais lado nenhum para além dela. Mesmo agora, George ainda desfruta da boa vida que construiu ao longo de anos de dedicação. Quando viaja para Las Vegas para uma apresentação, evita o caos dos aeroportos comerciais. Em vez disso, apanha um jato privado diretamente do Texas e fica hospedado na mansão, um retiro de luxo escondido junto ao MGM Grand, que só os mais ricos e famosos conseguem ver. Mas mesmo com todo o conforto e sucesso, o seu coração mantém-se firme. Especialmente quando se trata de família. Ao longo da sua carreira,
George nunca se preocupou em seguir tendências ou em fazer colaborações ousadas. Manteve-se fiel às suas raízes. Aquele chapéu de cowboy não era apenas um estilo, era um símbolo. No final dos anos 80 e início dos anos 90, quando a música country estava a mudar rapidamente, George manteve-se firme e lembrou a todos como era o verdadeiro som country. E os artistas perceberam. Muitos seguiram o seu exemplo, tentando captar aquele som antigo que ele mantinha vivo. Quando se olha para os números, percebe-se o quanto ele fez. Mais de 120 milhões de discos vendidos, 33 álbuns de platina, mais 13 multiplatina e 38 de ouro. Estas não são apenas conquistas, são a prova de que George Strait não canta apenas canções. Deixa uma marca, e mesmo que os anos tenham passado, George não abrandou muito o ritmo. Agora passa mais tempo ao ar livre, a pescar ou a jogar golfe, aproveitando a vida a um ritmo mais lento e tranquilo. Adora fugir para lugares quentes como o México ou as Bahamas, onde a areia é macia, a água é azul e as maçãs. As multidões não o perseguem. Mas George não se resume apenas à música e a férias. Ele também tem um grande coração. Desde 2010 que é o rosto do Wrangler National Patriot Program, uma causa que lhe é cara e que ajuda a angariar apoio para veteranos e suas famílias. Para George, é mais do que um título. Levou-o a sério, aparecendo em eventos e espalhando a palavra de todas as formas possíveis. Chegou a aparecer em anúncios da empresa de fornecimento de tratores, provando que a sua influência vai muito além dos palcos. Em setembro de 2012, George fez um anúncio surpreendente. Disse que se estava a retirar da estrada, não da música, mas das digressões. Chamou-lhe Cowboy Rides Away Tour, e os fãs sabiam que tinham de o ver antes que desaparecesse dos holofotes. A digressão de despedida começou em janeiro de 2013 em Lubbock, Texas. Foi dividido em duas partes, com 21 concertos no primeiro ano e mais 26 no seguinte. Também não estava sozinho. Martina McBride juntou-se a ele na primeira parte, enquanto a segunda parte contou com estrelas como Jason Aldean, Eric Church, Miranda Lambert, Vince Gill e Tim McGraw. O espetáculo final? Isso foi outra coisa. Ele esmagou. Tornou-se o maior espetáculo de um só ato na história dos Teo na época, com 18 milhões de dólares em vendas de bilhetes, um mar de chapéus de cowboy e fãs com lágrimas nos olhos a despedirem-se. Para manter a memória viva, foi lançado um álbum ao vivo em setembro. Depois, em novembro, foi lançada uma edição especial em DVD e CD, incluindo 28 músicas e cenas dos bastidores. A televisão de música country até exibiu um especial sobre o evento, permitindo aos fãs reanimá-lo mais uma vez. Mas mesmo depois de se despedir da estrada, George não parou de criar. Em 2015, lançou Cold Beer Conversation. Não chegou ao top 10, o que foi uma novidade para ele, mas mesmo assim os fãs adoraram. Já não estava buscando o sucesso nas paradas, ele estava a cantar com o coração. Em College Station, a multidão? Impressionantes 110.955 fãs. Bateu o recorde que já tinha estabelecido, provando mais uma vez que o mundo ainda não está preparado para deixar George Strait partir. Mas agora, à medida que os rumores sobre a saúde de Norma aumentam, os fãs questionam-se: será que George se vai afastar para sempre? E se isso acontecer, será que alguém poderá realmente substituir o que ele deixará para trás? Não importa o que aconteça a seguir. Uma coisa é certa, George Strait já deu mais do que o suficiente. Música, amor e lealdade. Não só para os seus fãs, mas para a sua família também. E se essa for a despedida, então será do tipo que os fãs nunca esquecerão. Obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo, não deixe de gostar e subscrever o nosso canal. Enquanto ainda aqui está, veja o próximo vídeo que aparece no seu ecrã. Ficará absolutamente impressionado.